Antes de orarmos, respire fundo. Feche os olhos por um instante e pergunte ao seu coração: o que Deus está tentando me mostrar hoje? Vivemos em tempos onde o certo e o errado se confundem facilmente, onde valores são negociáveis e a verdade virou questão de opinião. Mas a palavra de Deus permanece firme. Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. O ai aqui não é apenas um aviso, é um clamor de dor, um alerta urgente vindo do próprio Deus. Quando começamos a distorcer o que é certo para se encaixar no que desejamos, corremos um risco mortal, não apenas espiritual, mas também emocional, relacional, existencial. O verdadeiro perigo não está em cometer um erro, está em justificar esse erro como se fosse algo bom. Está em rir do pecado, em aceitá-lo como normal, em batizá-lo com nomes mais suaves para aliviar a culpa. É sobre isso que Deus está nos alertando. Não brinque com o que pode te destruir por dentro. Se você também sente esse chamado à reflexão, escreva "Eu quero viver a verdade" nos comentários e compartilhe esse momento com alguém. O maior problema do pecado não é apenas o que ele causa ao redor, mas o que ele provoca dentro de nós. Ele entorpece a consciência, torna o coração frio, e com o tempo, começamos a aceitar o que antes nos causava arrependimento. O pecado não chega gritando, ele sussurra, chega disfarçado de liberdade, de escolha pessoal, de amor próprio. Ele é sorrateiro, silencioso, mas mortal, e o mundo colabora com esse processo. Vivemos uma cultura que diz que tudo deve ser aceito, tudo é válido, tudo é verdade de alguém. Mas quando tudo é verdade, nada mais é. Nos ensinam que amar é aceitar qualquer coisa, que ter compaixão é nunca discordar, que ter fé é nunca confrontar. Mas isso não é o Evangelho, isso é ilusão. Jesus não morreu para que ficássemos confortáveis em nossos erros. Ele morreu para nos libertar deles. O problema é que, hoje, muitas pessoas confundem graça com permissividade. Mas a graça não é a negação da verdade. A graça é o caminho de volta para ela. Se você também acredita que a graça nos transforma e não nos acomoda, escreva "Transforma-me, Senhor" nos comentários. Que essa verdade toque mais corações. A palavra de Deus não evolui com a cultura. Ela não precisa de atualizações, nem se curva às tendências do momento. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. O que era santo desde o princípio ainda é santo agora. Deus não nos chamou para agradar o mundo, mas para sermos luz nele. Você pode até ouvir frases como "relaxa, é só uma vez", ou "você merece isso", ou ainda "não seja tão radical". Mas enquanto o mundo diz "siga seu coração", Deus diz "guarde o seu coração", porque o coração humano por si só pode se enganar. Romanos 12 nos lembra de não retribuir o mal com o mal, mas de vencê-lo com o bem. Isso significa não devolver ofensa com ofensa, não alimentar vingança, nem justificar a frieza com autodefesa. Ser cristão não é imitar o comportamento de quem nos fere, mas refletir o caráter de Cristo, mesmo quando dói. Ser cristão é escolher o bem quando o mal parece mais fácil. É calar quando a alma quer gritar. É amar quando a carne quer punir. É perdoar quando tudo dentro de nós quer distância. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Quero ser mais como Cristo. Que essa semente floresça em muitos corações. O mal nem sempre se apresenta com um rosto assustador. Ele vem com sutileza. Às vezes, disfarçado de preocupação que nada mais é do que fofoca. Outras vezes, como orgulho travestido de autoestima, ou como uma bondade que, na verdade, ignora os princípios de Deus. E se não vigiarmos, começamos a tolerar o que antes nos incomodava. A linha entre o certo e o errado vai ficando borrada, e o coração, antes sensível ao Espírito Santo, começa a endurecer. É por isso que a vigilância espiritual precisa ser diária. Não é sobre perfeição, mas sobre sensibilidade. A Bíblia, em Provérbios 6, 12 e 15, descreve o perfil de quem vive espalhando confusão, mentiras e divisão. Diz que esse caminho termina em destruição, não porque Deus seja cruel, mas porque quem o trilha se recusa a ser corrigido. Precisamos parar e refletir. Minhas palavras edificam ou ferem? Meu comportamento espelha a luz
ou contribui para a escuridão. A fé verdadeira começa na honestidade com Deus e com nós mesmos. É nesse lugar de sinceridade que a transformação acontece. Se essa mensagem te tocou, comente: Senhor, transforma meu coração. Que cada palavra seja uma entrega real. As maiores batalhas, muitas vezes, não são travadas do lado de fora, mas dentro de nós, na mente, nos pensamentos que ninguém vê, nas intenções escondidas. O inimigo sabe disso. Ele nem sempre vem com tentações óbvias. Às vezes ele age no silêncio, na mágoa que parece justificável, no orgulho disfarçado de autoconfiança, no conforto que, aos poucos, apaga a chama da fé. Por isso, precisamos estar ancorados na palavra, não apenas conhecê-la, mas vivê-la. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra o mais profundo da alma e revela o que está escondido. É como um espelho que mostra quem realmente somos, mesmo quando tentamos esconder. E aqui está a beleza. Se hoje você se sente confrontado, se percebe algo em você que precisa mudar, saiba que esse não é um sinal de rejeição. É um convite ao arrependimento. Deus não quer te envergonhar. Ele quer te restaurar. Não fuja dele, corra para ele, porque quem corre para Deus encontra braços abertos e um novo começo. Se você deseja esse novo começo, comente: eu volto para ti, Senhor. Que essa decisão renove sua caminhada. Talvez você esteja pensando: será que ainda há esperança para mim? A resposta é sim, 1000 vezes sim. Você não está longe demais. Seu coração não está duro demais. Sua história ainda não acabou. O mesmo Deus que transforma a água em vinho é o Deus que pode transformar amargura em cura, culpa em paz e vergonha em perdão. Mas tudo começa com uma decisão: encarar a verdade, chamar o pecado pelo nome que ele tem. Não como forma de autopunição, mas como um ato de humildade e libertação. Porque enquanto tentarmos esconder, justificar ou amenizar, o poder de cura não flui. Mas quando abrimos o coração e dizemos: Senhor, muda-me, algo sobrenatural acontece. O Espírito de Deus não apenas nos perdoa, ele nos capacita a viver de forma diferente. Ele dá força para dizer não ao pecado. Ele derrama graça para recomeçar. E o mais incrível é que Deus não apenas quer te limpar, ele quer te renovar por completo. Ele quer restaurar sua alegria, quer reacender sua paixão, quer renovar sua força. Mas tudo começa com um coração quebrantado diante dele. Se você sente isso pulsar dentro de você, escreva nos comentários: restaura-me, Senhor, e deixe ele fazer nova todas as coisas. Davi entendeu o que era se perder, mas também entendeu o que era ser restaurado. No Salmo 51, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse clamor não vem de alguém perfeito, mas de alguém que caiu e reconheceu sua queda com arrependimento verdadeiro. Davi não pediu apenas perdão, ele pediu transformação. Ele não queria mais viver de aparências, queria voltar a ouvir a voz de Deus, queria sentir de novo a alegria da salvação, o prazer de estar na presença do Senhor. E essa também pode ser a sua oração hoje. Mesmo que você tenha se desviado, mesmo que tenha cedido à tentação, Deus não desistiu de você. Ele vê além das falhas. Ele enxerga o que pode florescer a partir de um coração rendido. E ele deseja mais do que consertar partes quebradas. Ele quer te fazer novo por inteiro. Voltar para Deus não é retroceder, é recomeçar no caminho certo. É escolher a luz mesmo depois de ter andado nas sombras. Se você deseja esse recomeço, escreva: cria em mim um novo coração, Senhor. E que essa frase se torne vida no seu espírito. Sozinho, você pode até tentar mudar, mas logo volta aos mesmos erros. Sozinho, você pode prometer 1000 vezes, mas sem a força do Espírito Santo, sua carne vence. É por isso que precisamos de Jesus. Ele não é apenas nosso Salvador, ele é nossa força diária. Sem ele, caímos. Com ele, somos fortalecidos para permanecer de pé. Você pode até estar cansado de tentar e falhar, mas com Cristo, há poder para vencer o que antes te dominava. Não estamos falando de força de vontade, estamos falando de transformação sobrenatural. Deus pode queimar dentro de você tudo o que não o glorifica. Pode purificar seus desejos, renovar seus pensamentos e alinhar seu coração à vontade dele.
Ele pode te ensinar a odiar o pecado que antes parecia inofensivo e a amar a santidade que antes parecia distante. Mas para isso, é preciso abrir mão de tudo o que contamina. É preciso deixar de flertar com o erro, com a aparência, com o comodismo espiritual. Deus procura corações inteiros, não metades divididas entre o mundo e o reino. Se essa é sua entrega hoje, comente: quero ser totalmente teu, Senhor. E permita que essa entrega transforme sua vida. Não permita que seu coração se torne insensível. O pecado tem esse poder sutil de nos acostumar, de nos anestesiar espiritualmente. No começo, sentimos culpa. Depois, só justificamos. E então nem percebemos mais. Por isso, ore para que seu coração permaneça sensível, para que o Espírito Santo nunca pare de te confrontar, que sua fé não vire rotina. Que sua paixão por Deus não se apague com o tempo, porque o inimigo não quer te destruir de uma vez. Ele quer te enfraquecer aos poucos, até você parar de lutar. Mas você foi chamado para mais. Você foi comprado por um alto preço. Você não pertence mais às trevas. Você foi separado para a luz. Tiago 4,7 nos lembra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A vitória começa na rendição. Quando você se submete a Deus de verdade, você recebe força para resistir ao mal, não pela sua força, mas pela presença que habita em você. A vitória sobre o pecado, sobre os desejos da carne, sobre as armadilhas do mundo, não vem do esforço humano, vem da intimidade com o Pai. Se essa verdade falou com sua alma, escreva: sou teu, Senhor, e não volto atrás. Que isso seja mais que palavras, seja sua decisão a partir de hoje. Agora, com o coração aberto, vamos orar juntos. Pai amado, eu venho diante de Ti, reconhecendo minha fraqueza e minha necessidade de transformação. Sei que chamei mal de bem e bem de mal. Quebre em mim toda confusão, toda falsa tolerância que me afastou da Tua verdade. Perdoa minhas falhas, minhas desculpas e minhas resistências. Purifica meu coração com Teu fogo santo. Renova meu espírito e dá-me força para viver segundo a Tua vontade. Que eu não me conforme com o mundo, mas que eu me transforme pela renovação da minha mente. Que eu possa ser luz onde há trevas, amor onde há ódio, paz onde há guerra. Senhor Jesus, eu te escolho hoje. Quero andar contigo de verdade, sem medo, sem reservas. Enche-me do teu espírito, guia-me em toda a verdade e fortalece-me contra a tentação. Que a minha vida reflita a tua glória e que a minha jornada seja marcada por fé, esperança e amor. Obrigado pela tua misericórdia que nunca falha e pelo teu amor que nos sustenta. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, digite amém e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Se precisar de oração, deixe seu pedido nos comentários. Estamos aqui para orar por você.